Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. Apresentação: Osíris Marins, Sérgio Stock e Guilherme Macalossi. Sinal da Rádio Bandeirantes, marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 16 graus. Céu de brigadeiro na capital dos gaúchos, azul, pintado de azul. Muito bom dia. Eu sou Osíris Marins, ao lado do Sérgio Stock, do Guilherme Macalossi, da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Vamos com vocês até às 11 horas. Depois tem Atualidades Esportivas, primeira edição. Nove e 32, você está ligado no Jornal Gente, sempre para Unimed Porto Alegre. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Cremers, eleições no Cremers. Médico atualize o seu cadastro para participar da votação e sim de bancários. Diga sim para quem defende você. Né? Vamos falar de segurança no trânsito, gente. A gente sempre bate muito nessa tecla aqui, formação de condutor, mas a gente sempre fala do condutor, né? Sim. Pessoal de primeira carteira, pessoal mais velho, por aí afora. Vamos inverter um pouco o ângulo, vamos falar um pouco sobre os profissionais que fazem essa formação. Quem está lá na autoescola justamente fazendo a instrução. Como é que esse pessoal está se formando todo, né? Está sendo lançado o livro que é Serei Instrutor e Agora, que é do Lucas Bavaresco, tem ampla experiência na função, né? E já atuou nessas várias áreas aí, foi diretor, professor, pedagogo, é empreendedor, né? Apaixonado por esses sistemas de formação de condutores, né? E a gente tem que apostar nas gerações futuras sobre tudo isso, né? O Lucas Bavaresco, professor, está conosco. Professor, um bom dia, obrigado pela presença aqui no Jornal Gente. Bom dia Osíris, bom dia Sérgio, bom dia Guilherme. Bom dia. É uma honra estar participando, né, do Jornal Gente para falar de um tema tão importante e relevante, né? E que poucas pessoas levam em consideração, sabe, Osíris? Que é o que tu falou antes, né? Muita gente olha para o aluno e poucos olham para o profissional que está lá formando, né? E esse é o intuito do livro Serei Instrutor e Agora. E é que um bom profissional é formar um bom condutor, em tese, pelo menos, né? E o livro é fruto das tuas experiências todas, né? Ah, Osíris, não tem como não, né? A gente, meio, até acaba se tornando um pouco curioso e engraçado, porque eu atuo na área desde 99, né? Então são 24 anos na área, e essa busca sempre foi muito só. A gente, quando instrutor de trânsito, né, buscava alguém que falasse mais para o instrutor com a teórica aplicada, e a gente não encontrava, né? E aí nasceu esse livro, então, né, que alguns cases, algumas coisas que a gente aplica, que deu certo e muito resultado. Na formação, sabe, na mudança de cultura do futuro condutor, Osíris. Sim. Agora, quantos perfis de alunos existem e como é que se trabalha isso dentro da formação, Lucas? Tu sabe que, nossa, existem muitos, né? E agora a gente está numa geração diferente. Né? Isto, exatamente. A gente está numa geração muito mais imediata, né? No sentido de a gente mesmo quando busca, e aí é engraçado falar que a gente pode falar dos novos condutores que são jovens e que têm já uma formação muito mais tecnológica, e a gente também poderia falar da geração como a nossa, por exemplo, né, que é da geração de 90, geração de 2000, geração de 80. A minha é 64, tá bom? Olha então. E aí entra um profissional diferente, gente, né, Sérgio e Guilherme também, né? Como o instrutor se adaptar a esses alunos, né? Ele precisa se adaptar, senão ele não consegue fazer uma boa formação, né? Sim.
Bom, Lucas, eu tenho 2 pontos aqui que eu queria abordar que me parece são pouco visíveis quando se prepara alguém para dirigir. Visíveis que eu me refiro não há assim uma clareza de como isso é feito e tenho a impressão de que é algo determinante quando essa pessoa recebe uma habilitação e vai para o trânsito. Primeiro ponto é com relação à metodologia de ensino. Não há treinamento ou pelo menos não há obrigatoriedade de treinar, aprender a dirigir na estrada. Onde a velocidade é maior, os tempos são menores e tudo mais. Esse é um ponto que eu gostaria que você avaliasse. E o outro é a questão do extremo. Você falou dos perfis, né? Aquele que ganha uma carteira, recebe, né, conquista a carteira de motorista e é arrojado, dirige de forma muito atabalhoada, acha que é um piloto de Fórmula 1. E o outro extremo que é o motorista com medo, que está sempre a 10, 20 por hora, que para no meio da rua porque tem alguma dificuldade, que acaba pelo medo dificultando muito, né? Como é que você avalia esses perfis e essa deficiência de não ter aulas na estrada e o que isso se reflete no trânsito hoje? Sérgio, é um grande desafio, né, enquanto formadores. Ao mesmo tempo que a gente tem uma legislação, né, que forma um condutor em 45 horas aula teórica, 20 horas aula prática, né, sendo que dessas 20 o aluno pode optar por fazer 5 aulas no simulador. E aí o grande desafio que a gente tem é preparar ele para uma prova que vai ser levado em consideração muito a parte técnica, a parte de habilidade. E ao mesmo tempo, Mesa, né, e Osíris, Sérgio, Guilherme, ao mesmo tempo preparar para a vida, ensinar a dirigir para a vida, né? E tu trouxe um ponto muito interessante que é a questão da rodovia, das estradas, né? Até algum tempo atrás era obrigatório ir para a rodovia, né? E a gente utilizava aqui em Porto Alegre a Freeway, né? Por exemplo, para o aluno desenvolver 80, 90, 100 km por hora. 4ª marcha, 5ª marcha, redução e assim por diante. Hoje isso não é mais obrigatório e acaba sendo opcional. E aí entra um instrutor diferente, que é o que eu trago no livro. Porque não é obrigatório que o instrutor não pode fazer. Ele pode fazer. Se ele entender que o aluno tem segurança para poder ir, após as 9 horas da manhã até as 5 da tarde, ele pode sim ir com o aluno na rodovia, né, e desenvolver maior velocidade. Isso é um ponto importante. E o instrutor que consegue fazer isso, ele é muito reconhecido e lembrado para a vida. Porque quem é o aluno que não tira a carteira para poder ir para a praia? Né? Então ele tem isso, a experiência dentro da autoescola mesmo, né? Questão do medo que tu trouxesse, a questão do medo, né, e do aluno mais arrojado, a gente tem algumas técnicas que a gente utiliza muito para poder ensinar e procurar educar esse aluno. Eu vou te dar um exemplo muito simples e muito claro, que é quanto ao medo. Quando um aluno está lá na sua 5ª, 6ª aula, ainda com muito medo, muito inseguro, né? E aí o carro da autoescola apaga num trânsito. Apaga numa Sertório, apaga numa Farrapos, apaga numa Voluntária e os veículos começam a buzinar. Ninguém tem paciência, ele, né? Ninguém tem paciência com quem está aprendendo, né? Não, mas eles mandam dirigir no deserto, para te ter uma ideia, né? Então essa mudança cultural, ela precisa vir, né? Aí é outro aí problema, acontece? que é a falta de educação, né? Sim. Prossiga. E aí o que acontece? Daí entra o instrutor que é bem qualificado, assim, né? Ele consegue manter a calma desse aluno, dizer para ele que não tem problema, que a formação é assim mesmo, que ali é um ambiente seguro de aprendizagem. E aí o legal é que a forma que o instrutor conduz esse momento de pavor passa para o aluno uma tranquilidade e ele começa a melhorar essa questão, né? E o arrojado, né, ele falou, e a gente falou da questão de dirigir no deserto, e o arrojado, a gente às vezes pega lá dando aula aquele aluno que quer fazer gracinha muitas vezes no carro porque acha que anda, acha que domina, dirige com o pai e estimula para fazer isso erradamente, né? E aí o instrutor aborda de uma forma diferente um pouco, né? Ele começa a mostrar coisas que ele não deve fazer. E aí a gente consegue ter um resultado melhor, sabe? Agora, professor... todo mundo Sim. Perdão, só te interrompendo, Claro. né? E é uma frase que eu costumo dizer muito em aula, né? Eu atualmente estou formando os novos instrutores, né? Na universidade, eu costumo dizer em aula, né? Que se todo mundo dirigisse como aprende na autoescola,
eu não tenho dúvida que a metade dos acidentes não aconteceria. Mas qual é a chave para formar o motorista cidadão? Nem o acelerado, nem o medroso? É o instrutor ser diferente e ele também ser assim. Quando o instrutor consegue mudar a sua cultura, ele consegue passar para o seu aluno a nova visão do trânsito seguro. Mudar o eu, né? O instrutor, aquela frase que a gente muito usada no passado, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não cola mais. O instrutor precisa começar por ele essa mudança, né? E consequentemente quem está à volta dele acaba mudando também, né? Sim. E hoje, quais são as fases? Porque assim, existe a formação da pessoa que vai dirigir e existe a formação do formador. Como é que hoje se consubstancia a formação do formador? Atualmente, para ser instrutor de trânsito, tu tem que fazer uma formação por uma universidade de ensino superior, né? Uma instituição de ensino superior, né? E aí entra uma particularidade do nosso estado. O nosso estado é o único estado que forma novos instrutores através de instituição de ensino superior, o que já nos diferencia do resto do Brasil em formação. O instrutor ele faz um curso de 180 horas, onde tem psicologia, tem didática, metodologia, né? Legislação de trânsito, mecânica e outras tantas, né? E tem a prática também. Dentro dessa formação ele tem lá um período de X horas que ele vai para a prática diretamente, né, para poder aplicar aquilo que ele viu no curso, e ele tem um período de estágio também dentro do CFC obrigatório para poder essa formação. Então essa é a forma, né, que ele se prepara, né? Fora isso, quando ele adentra ao CFC, ele recebe um novo treinamento do CFC com a metodologia de ensino do CFC e aí, posterior a isso, a cada 5 anos ele faz a atualização obrigatória. Eu ia perguntar também como é que o senhor avalia esses novos métodos tecnológicos que são implementados para o aprendizado dos futuros condutores. Existe uma enorme polêmica, por exemplo, em relação aos simuladores. As pessoas argumentam que isso foi implementado também para tirar dinheiro das pessoas. E eu vi que no livro o senhor colocou ali estudos comprovando a eficácia dos simuladores. Queria que o senhor falasse um pouco sobre. Boa pergunta, né? E que bom que a gente está tendo a oportunidade de falar um pouco sobre isso para a sociedade poder escutar, né? Mas, infelizmente, eu falar que, infelizmente, as pessoas não enxergam o simulador de direção, né? E aqui na nossa formação, onde eu atuo, a gente tem um simulador para poder ensinar esses novos instrutores a atuar com seus alunos. Quem não atualiza hoje a sua forma de aprendizado, né? A gente estuda hoje de casa, às vezes vocês fazem reportagem de casa, né? E o simulador de trânsito, ele sozinho não faz nada. Ele é uma ferramenta pedagógica que o instrutor de trânsito ele consegue criar gatilhos mentais para o aluno, para o futuro motorista. E bem rapidamente, não vou aprofundar nisso, né? Não sei qual é o tempo que a gente tem, mas gatilho mental é aquilo que tu lembra após um certo tempo e que te ajuda a tomar decisão. Exemplo, no simulador, o aluno dirige lá num certo exercício como se tivesse ingerido bebida alcoólica. Então, futuramente, quando ele estiver lá com os amigos e ele tiver na dúvida se ele vai beber e dirigir ou não vai, ele vai lembrar dessa atividade do simulador. E aí, talvez, ajude ele na decisão. Sim. Agora, professor, falando do livro aqui, o senhor colocou QR Codes dentro do livro, ele é extremamente conectado. Eles remetem a que experiência? Os QR Codes a gente colocou por uma interatividade, né, para fazer já jus a uma metodologia ativa que a gente usa, onde eles conseguem buscar aprofundamento do que foi dito e também ele consegue ter uma experiência daquele texto escrito. E eu vou dar um exemplo muito simples e talvez vocês, assim como eu, foi ou ainda é apaixonado, mesmo após a morte do Ayrton Senna. Aí, dentro do livro, né, eu não vou aprofundar muito isso, mas tem um QR Code que leva a essa experiência. Eu, até hoje, quando lembro do Ayrton Senna, sinto o cheiro de churrasco. Então, é uma metodologia e uma atividade que a gente fez com os alunos que a gente remete ele a ter uma experiência.
experiências, né? Sim. Serei instrutor e agora o nome do livro, professor Lucas Bavaresco. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes e até um próximo contato. Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição, e eu aguardo todos amanhã às 16 horas no lançamento do livro. Obrigadão. Tá certo. Aonde? Deu o serviço completo aqui. Tá, perfeito. É na Quero Café, na rua Santana 1005. Santana 1005. 16 horas, isso aí. A gente vai dar uma passada lá, é um livro com muito conteúdo, todo conectado, uma experiência fundamental. A gente tem que pensar no motorista do futuro e no formador desse motorista, que é fundamental. Esse trânsito que está aí na rua não nos serve, ele tem que ser mais cidadão sobretudo. Forte abraço e bom dia, professor. Abração a todos, viu? 9h46h30, professor Lucas Bavaresco, autor do Serei Instrutor e Agora. Bom saber que o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados, se não o único, formador de instrutor de trânsito a partir da universidade. Isso tem que se traduzir em bons motoristas ali adiante. Eu acredito que sim, a gente tem que apostar nas gerações futuras, embora as gerações que estão vindo são muito ansiosas, né? E muito desantenadas. Né? Exatamente. Tem déficit de atenção, vamos dizer assim. Não todos, mas boa parte, né? Então, e o trânsito requer foco sobre tudo isso, né? Você não pode estar no trânsito, como eu vejo muitas vezes aí, e carro e moto, gente. Parece bizarro, mas carro e moto. O cara tá mandando mensagem no WhatsApp, em vez de estar cuidando da direção do carro, né? Cada segundo que passa, ele está submetendo a si e os outros a risco, né? Então, todos nós temos uma experiência de trânsito e histórias para contar, né? E certamente também já cometemos erros, sim. Né, que involuntário ou voluntariamente. Agora, o que está acontecendo no trânsito, e vou te dizer que isso me parece que é um problema mundial, é o uso do celular no trânsito. Que é uma praga, isso é uma praga, Sérgio. E a gente vê hoje carros, eu não vou aqui afirmar que sejam motoristas de aplicativo, porque podem ser outras pessoas, a gente não tem essa certeza disso, mas é evidente que eles fazem isso também, não é? Que simplesmente param no meio da rua para organizar suas rotas, alguma coisa ali e tal, liga o pisca-alerta, para e ponto final. Não é? Ou nem isso fazem. Não há forma de você resolver esse tipo de coisa que não seja pela punição, infelizmente. Sim. Aí tem que ter a fiscalização para abordar, e aqui eu estou falando. Mas o sistema prevê a punição? Tem. Em qualquer parte do mundo. A fiscalização é que não está presente em todos os pontos, nem tem como estar, não é? Não tem como ter um agente de trânsito ou um policial em cada esquina para cuidar só disso, né? Não há nem como financiar isso tudo. Mas o fato é que, se não houver uma mudança de comportamento, seja pela punição ou pela conscientização, as coisas ficam muito difíceis. Eu não acredito mais, infelizmente, em conscientização, né? Porque você não precisa ter o poder público te dizendo como agir. Não precisa. Se você está consciente do que tem para fazer, o Lucas Bavaresco acabou de dizer aí, o instrutor instrui como deve ser. Então, só cumpra aquilo. Faça corretamente, não há nenhuma dificuldade nisso, mas infelizmente a nossa parcela considerável da nossa população no trânsito tem um comportamento como se precisasse sempre de um tutor. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo hoje pela manhã, me deslocando para cá, peguei aquele tradicional congestionamento ali da Cavalhada, né? Antes do Pardal, né? Acho que é a João Salomone que tem ali. E aí, obviamente, que eu venho da pista e aí tem o corredor azul, que é só ônibus. Só que se você vem da direita, você tem que entrar na pista comum, né? Sair desse corredor e entrar na pista comum, né? E você dá o pisca, pedindo para entrar, né? Só que ninguém deixa você entrar e você continua na pista que é só para ônibus. E tem uma fila atrás de você. Aí eu encostei, tinha uma moto ocupando o espaço do trânsito, eu encostei ao lado, né? E aí o carro que vinha atrás imediatamente acelerou para eu não entrar na pista central. Era um cidadão num Palio preto, até olhei, de mais idade, eu buzinei, fiz um sinal, pensei, fiz assim, mas por quê? Né? Não pode entrar, é isso? É uma competição, né? Que prazer o cidadão tem em não deixar você trocar de pista. Que importância isso tem, né? Alguém passar na tua frente no trânsito. Esse é o trânsito não cidadão. E esse é um cara formado, pelo que eu vi assim, deve ter sido formado motorista na década de 70.
Entende? Por favor, eu também. Né? Eu fui formado motorista na década de 90. Os mais 80, antigos, 90. Né? 80. Mas os mais antigos têm até a obrigação de orientar o motorista gaúcho é um troço maluco. São Paulo você dá pisca, o cara deixa você entrar. Aqui não, você dá um pisca, o cara acelera para você não entrar na pista. É um troço maluco. E quando você tem uma bifurcação, as pessoas deveriam, por automatismo, né, fazer o seguinte jogo: um passo de cada vez. Isso. De cada lado, para poder dar fluição ao trânsito. Não, ninguém quer saber. Ninguém quer saber, só olha o seu umbigo. Esperando. O trânsito, esse comportamento do trânsito, ele não é diferente em outros setores, em outros lugares. Vamos pegar aqui outros exemplos. Um supermercado lotado numa data de festa, por exemplo, Nossa, Natal. que horror! Tem vários exemplares do mesmo produto, todos iguais. Vem alguém correndo como se fosse acabar para pegar um ali, como é um negócio impressionante. Sim. Isso acontece frequentemente. Basta ter um supermercado mais lotado, parece que a população enlouquece. Se você está numa fila de caixa pagando lá, numa loja de conveniência, num bar ou até mesmo no caixa do supermercado, chega alguém atrás e só quer uma informação, ele só quer um detalhe ou ele só tem um item rapidinho e às vezes até a pessoa que está trabalhando ali para de atender um cliente para atender dois ao mesmo tempo. Esses são comportamentos que se repetem no trânsito. Nesse caso aí, eu tenho, não pode passar na minha frente, eu vou passar na frente, isso e aquilo. E esses são comportamentos tipicamente nossos aqui. Isso você não vê. Quem viaja, não precisa viajar muito, viu? 2, 3 países que você vai ver que não existe esse comportamento. É diferente, mas é cultural, né? Tá na fila, eu tenho só um cafezinho para pagar. Na minha frente tem uma pessoa com 20 itens. Ela vai ser atendida primeiro e depois tu vai pagar teu cafezinho. Não adianta insistir. A própria pessoa ali do caixa, o atendente, vai dizer: um momento, por favor, e não adianta insistir. Aqui tem um problema sério de sempre alguém que chega depois tem uma necessidade mais urgente, isso e aquilo e aquele outro. Meu amigo, urgência, emergência é em hospital, né? É alguém que está doente, ferido, alguma coisa assim. Aí, evidente, fura a fila sem nenhum problema, vai na frente e todo mundo compreende, é assim que funciona. No trânsito, ambulância, polícia, bombeiros têm preferência. Aliás, outro ponto que a gente tem que sair da frente. Tem uma técnica fantástica para isso, inclusive. O trânsito está carregado, a pista está lotada, tem uma ambulância querendo passar, todos os carros bifurcam para um lado, cada um para um lado, vai abrir um corredor no meio. É uma coisa muito simples de fazer. Né? Mas aí o que é? É ato coletivo, né? Não é um ato individual. Não adianta um motorista fazer isso e os outros não fazerem. Aí não funciona nada. Então esse nosso comportamento aí de primeiro eu e não dou à frente isso e aquilo no trânsito é o mesmo que a gente tem, e aqui eu incluo todo mundo, evidente, não há como não generalizar, em todos os lugares. Todo mundo acha que a sua vez é a mais importante. 9h53, vamos atualizar o trânsito.